Falamos agora sobre o rapport. O rapport é uma técnica de espelhamento verbal e não verbal. Então é possível espelhar o modelo do comportamento, do pensamento, da forma de ser de uma outra pessoa e, ao espelhar esse modelo, construir empatia. O rapport, na minha opinião, é uma das técnicas mais incríveis que nós aprendemos na PNL, porque nos ajuda a ter um potencial muito maior em nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o rapport ele é essencial para construir um ambiente de confiança, construir uma atmosfera de confiança e uma atmosfera de participação. A pessoa confiando mais, porque você vai fazer empatia com ela, você vai espelhando o comportamento dela, você vai tornando-se igual, tornando-se semelhante a esta pessoa, a pessoa começa a confiar mais em você. Porque inconscientemente o sinal que chega para ela é de que você é igual a ela. E aí, uma vez que a pessoa começa a identificar-se mais com você, porque você está fazendo esse espelhamento verbal e não verbal, aumenta a confiança da pessoa em você e a pessoa se abre mais e começa a participar mais daquilo que você está realizando naquele momento. Então, o rapport ele precisa de bastante ética, porque se você aplica rapport, você conduz com muita facilidade as pessoas para caminhos que às vezes elas querem e às vezes elas não querem. Então, fazer aos outros o que você quer que você faça é um pensamento que ajuda você a aplicar rapport com bastante ética, com bastante elegância, preservando a integridade pessoal, psicológica, espiritual da pessoa. Então, uma vez que você, com o rapport, cria um ambiente de confiança, cria um ambiente de participação, a pessoa, ao participar, é facilmente conduzida ou induzida por você. Então, você vai espelhando, 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 e daqui a pouco você começa a conduzir a pessoa a fim de, nesta condução, levá-la para objetivos ou caminhos que você esteja definindo aí com você. Então, tudo depende muito do seu objetivo. Então, você pode conduzir a pessoa a comprar alguma coisa, a comprar um serviço, a comprar um produto. Você pode conduzir a pessoa a acreditar, a confiar em você. Você pode conduzir a pessoa a abrir-se à sua terapia. Você pode conduzir a pessoa a mudar um ponto de vista. Então, nesta condução, você está tendo uma facilidade maior para conduzir devido à técnica do espelhamento. Então, o rapport é uma técnica de espelhamento verbal e não verbal que constrói uma atmosfera de confiança e participação. Em relação às questões de linguagem, de comunicação, lembra que nós falamos que as palavras representam apenas 7% da mensagem? Então, de tudo aquilo que nós falamos, a pessoa entende 7% desta mensagem a partir das palavras que nós usamos. O tom de voz representa 38% do entendimento da mensagem e a linguagem corporal representa 55% do entendimento da linguagem. Então, as palavras, elas geram 7%, tom de voz 38% e a linguagem corporal 55% da mensagem. Lembre desta frase que nós trabalhamos lá no nosso curso de Practitioner. Então, se eu tentasse falar ela da forma mais neutra possível, eu diria mais ou menos assim: eu não disse que você roubou dinheiro. Bem, eu não disse que você roubou dinheiro. Eu não disse que você roubou dinheiro. Então, estou procurando não dar tom para ela, ok? Falar num bloco só. Agora, se eu começo a dar tons, então, eu não disse que você roubou o dinheiro. 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 Então,
para cada tom de voz eu consigo mudar o sentido da linguagem. E à medida em que você vai ouvindo eu falando com estes tons e observando o meu rosto, você também vai tendo uma noção acerca do que eu quero estar passando em relação às palavras que estou dizendo. Então, por exemplo, eu não disse que você roubou o dinheiro. 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 Então, quando eu faço esses gestos, eu não disse, é diferente de dizer assim, eu não disse. Então, quando você coloca a sua expressão verbal e a sua expressão não verbal, você gera 100% de chances da pessoa te entender, porque você está usando corpo, tom e palavras. Então, a palavra ela representa 7%, o tom de voz aumenta em 38% e a comunicação fisiológica, fisionômica, fisiológica, ela representa 55% da comunicação. É importante perceber isto quando você está procurando trabalhar rapport, criar empatia com as pessoas, para que você aumente ao máximo possível a sua comunicação, lembrando que não é apenas o que você está falando, é também o seu tom de voz e é também a sua linguagem não verbal. Então, o que nós podemos espelhar? Observe aí nestas duas imagens as questões de espelhamento. Então, tem aqui o homem e a mulher. Observe que eles estão ambos com o mesmo gesto de mão, ambos com a mesma expressão. Observe também ali os dois garotos. Ambos estão com o ombro caído, ambos estão curvados, ambos estão com a expressão fechada e ambos estão trocando aquele mesmo modelo de olhar. Como eles estão modelando um ao outro, espelhando um ao outro, mesmo que eles não falem nada, eles se entendem. E é isto o que acontece de forma bastante comum em nossa vida. Às vezes nós estamos em um rapport tão considerável com alguém que mesmo que não venhamos a falar nada, ainda assim nós conseguimos nos entender. Porque a linguagem corporal é muito mais comunicativa do que o resto. Mas nós podemos espelhar em relação às questões verbais, qualidades vocais, que pode ser tom, o ritmo da fala, a ênfase em determinadas palavras, a energia que nós inserimos em algumas falas, em algumas frases, pegar as frases ou as palavras que as pessoas dizem e repetir as mesmas falas, repetir as mesmas palavras. Então, por exemplo, a pessoa diz assim: poxa, eu estou um tanto confusa em relação a isso. Você poderia dizer: você está um tanto confuso em relação a isso? Então, embora você esteja repetindo a mesma fala, a pessoa ela tem uma sensação assim: poxa, está me entendendo. Em verdade, não é que você está entendendo, em verdade, você apenas está espelhando a fala, espelhando a frase, espelhando a palavra que a pessoa repete. Então, você espelha qualidades vocais, a pessoa fala mais alto, você procura elevar um pouquinho o seu volume de voz. Não precisa falar tão alto quanto a pessoa, mas você simplesmente eleva um pouquinho mais o seu volume para criar uma sensação mais próxima em relação a esta característica. A pessoa fala mais lento, você também torna a sua fala um tanto mais lenta, acompanhando mais ou menos o ritmo de fala da pessoa. A pessoa fala mais rápido, um pouco atropelado, você também acelera um pouquinho mais a sua fala, fala um pouquinho mais atropelado. A pessoa ela tem uma qualidade vocal mais difícil, você também demonstra
aparente um pouquinho mais de dificuldade para falar com a pessoa. Então você espelha a forma como a pessoa está comunicando-se verbalmente. E aí você vai pegar palavras, frases que a pessoa repete, ou então que a pessoa dá ênfase, que a pessoa coloca um pouco mais de energia naquela palavra, um pouco mais de energia naquela frase. Por que a pessoa põe energia numa palavra mais do que em outra? Porque ela está querendo dar ênfase. Se fosse digitada, ela colocaria um negrito, ela colocaria um sublinhado, ela colocaria um itálico para chamar a atenção àquela palavra. Porque emocionalmente aquela palavra representa alguma coisa para ela, tem algum valor a mais para ela. Então você pega estas ênfases e devolve estas ênfases, palavras ou frases repetidas. Faz um espelhamento de estado interno. Se a pessoa está bastante feliz e se você chegar com um ar mais triste, você está um pouco fora da sintonia. Aí talvez entre uma jogada de teatralização, que não é falsidade. Falsidade é você conscientemente querer construir um estado interno para si ou para alguém, para ludibriar esta pessoa, para enganar esta pessoa, para fazer algum tipo de mal para esta pessoa. Neste caso, você apenas estará fazendo uma adaptação, dando flexibilidade à sua ação, ao seu estado emocional, saindo momentaneamente do seu estado emocional e espelhando momentaneamente o estado emocional da pessoa para criar um sincronismo, uma empatia e entrar em um alinhamento mais adequado àquele modelo ao qual você está desejando conectar-se. Então, espelhar o estado interno. A pessoa está bem, você espelha aquele bem-estar. A pessoa está mal, não é que você vai ficar mal, é uma teatralização. Você vai simplesmente, a pessoa está triste, você vai simplesmente colocar o seu semblante um pouco mais neutro, um pouco mais fechado, um tanto mais preocupado, mudar o seu tom de voz. Nossa, sério? Que coisa chata isso. Poxa, sinto muito. Então, você vai adaptar a sua expressão, o seu olhar, o seu semblante àquele modelo que está sendo expresso pela pessoa. Ideias ou pensamentos, e aí vai entrar a técnica do 101% que a gente vai falar também. Então você espelha a ideia, você espelha o pensamento, você espelha a crença da pessoa, espelha qual é o valor que a pessoa está tratando naquele momento e faz um sincronismo em relação a isso. Não verbais, expressões faciais. A pessoa está com uma expressão fechada, você fecha um pouquinho mais. Não precisa ser tão fechada quanto, mas você fecha um pouquinho mais. A postura, a pessoa está com o peito para fora, o ombro erguido, você coloca o peito um pouco para fora e ergue um pouquinho o ombro também. A pessoa está um pouquinho mais baixa, você abaixa um pouquinho também e faz o espelhamento. Expressão facial, a postura, movimentos, a pessoa move bastante a mão, você procura mover um pouco também a sua mão, repetir os mesmos gestos, observar o modelo respiratório, procurar seguir mais ou menos aquele modelo respiratório. E uma vez que você modela, que você espelha o estado, o modelo respiratório, o ritmo respiratório da pessoa, a respiração ela está muito conectada às questões emocionais. Respiração e emoção formam um sistema único. Então, quando você faz espelhamento da respiração, automaticamente você também faz espelhamento do estado interno. Então, espelhar a respiração é uma grande sacada para a construção de rapport. No caso das ideias ou 101%, lembra que é assim, você tira 1% daquela ideia e concorda 100% com aquele 1%. Então, às vezes a pessoa fala um absurdo, você tira alguma coisa, nem que seja 1% daquele absurdo e concorda só com aquele ponto que você tirou. Ou seja, você concorda 100% com 1% que você extrai. Imagina que é um monte de lixo e no meio daquele lixo você tira uma coisa que presta e recicla aquilo lá. Essa é a ideia, ok? Então o rapport, uma técnica de espelhamento verbal, não verbal, onde você pode
tornar-se semelhante à pessoa e, ao tornar-se semelhante à pessoa, você cria um ambiente mais confiante, mais participativo e, a partir de então, podendo conduzir a pessoa a caminhos, a direções que estão sendo especificados de forma externa ou interna por você. Externa, quando você torna a pessoa consciente acerca de onde você a quer levar, para onde você a quer conduzir. De forma interna, quando você, para si, sabe para onde quer conduzir, mas não torna isto evidente para a pessoa. Melhorou aí um pouquinho o seu entendimento acerca do rapport? Ajudou você a fazer algum tipo de revisão? Espero que sim. Eu acho que sim. E nesse momento é isso. No próximo vídeo nós falaremos sobre a ferramenta do TOTIS, teste, operação, teste, saída. E depois no outro vídeo falaremos sobre sistemas representacionais. Então no próximo TOTS, no outro sistemas representacionais. Mantenha o seu contato, deixe comentários, interaja, participe e é isso daí, ok? Da minha parte, muito obrigado, sucesso, luz e paz e até o próximo vídeo. Valeu!